e o próprio presidente Lula tratou ali de tentar corrigir, colocar um pouco de panos quentes na situação, principalmente em relação ao Musk. E Lula disse que não se deve xingar ninguém. Vamos ouvir o presidente. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade. Indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer. Que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não têm para comer. Porque não tem nada mais triste do que uma criança levantar de manhã e não ter um café, um copo de leite e um pão com manteiga para dormir. Lula estava falando sobre a iniciativa global, né, de combate à fome e à pobreza, né, Jamil? E estava ali no palco a Janja, a própria Janja, que continuou com um semblante ali da mesma forma, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e o ex-ministro da Cultura, o cantor Gilberto Gil. Jamil, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como vinha sendo a estratégia de política externa do governo Lula em relação a Donald Trump e o que a fala de Janja provoca. Raquel, alguns pontos a gente precisa entender e precisamos colocar nesse contexto. Em primeiro lugar, Elon Musk não é apenas um bilionário mais. Ele não é mais o dono, só o dono da plataforma X ou da empresa Y. Enfim, não é esse o caso. Hoje, ele é o principal nome do governo, do futuro governo de Donald Trump. Ele foi um dos principais doadores, ele é a pessoa que vai ser encarregada de basicamente ser o regulador de todas as agências reguladoras nos Estados Unidos e vem com um poder, eu diria, muito acima de qualquer outro ministro ou chefe de departamento. Para você ter uma ideia, Raquel, ele, por exemplo, teve na reunião do Trump com o Zelensky, ele fez parte, né? Ele pegou o telefone e falou com o Zelensky durante a reunião do Trump. Outro exemplo, ele esteve aqui nos Estados Unidos com o embaixador do Irã nos Estados Unidos, depois da vitória já do Donald Trump. Ou seja, ele faz parte, eu não diria só de um círculo mais fechado de Donald Trump, não. Ele é provavelmente o ministro mais poderoso deste futuro governo. Então, quando houve esse tipo de incidente, de xingamento, etc., não foi com qualquer ministro e nem foi com um bilionário Elon Musk. Foi com, talvez, um dos pilares do próximo governo americano. Então, esse é um ponto fundamental para a gente entender. Segundo ponto, e respondendo à tua pergunta, o governo brasileiro, desde o começo, desde a hora ali que Donald Trump foi eleito, a estratégia qual era? A de dizer o seguinte, olha, se houver alguma crise na relação entre Brasil e Estados Unidos, essa crise não partirá do Brasil. Nós não queremos nenhum tipo de crise com os Estados Unidos. Trata-se de um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, trata-se do maior investidor no Brasil. Então, só também para a gente colocar em contexto, os Estados Unidos representam, em termos de investimento no Brasil, 3 vezes o que a China representa de investimentos ao Brasil, ou seja, é realmente um ator fundamental, inclusive para a economia brasileira. Então, a ordem do governo Lula era: não vamos abrir nenhum tipo de crise com Donald Trump. Claro, se vier do outro lado, nós vamos ter que reagir, vamos ter que avaliar, etc, etc. Agora, o que é que aconteceu? É que a primeira crise partiu justamente do governo brasileiro, que tinha se colocado como estratégia não abrir nenhum tipo de crise. Então, qual é a preocupação dos diplomatas? Em primeiro lugar, porque essa estratégia já foi minada. Né? Você teve aí uma direção muito complicada dessa, vamos dizer assim, dessa ofensa, desse xingamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, e é isso vários diplomatas brasileiros me disseram, a grande preocupação é que o governo Trump é um governo de revanche, é um governo que vem com a vingança como uma espécie de mantra. Vingança interna aqui nos Estados Unidos, certamente, em relação aos seus opositores, mas eventualmente contra atores internacionais também. Então, claro, você mexeu com o homem mais poderoso do governo, num sentido contrário ao que vinha sendo planejado pela política externa brasileira, e, em terceiro lugar, contra um governo que se move por vingança. É uma receita muito perigosa, obviamente, né, Raquel?
Exato, Jamil. Thales Faria já chegando conosco aqui, direto de Brasília. Oi, Thales, seja muito bem-vindo. Thales, o Jamil estava mostrando esse novo, colocando aqui entre aspas, Elon Musk no governo de Donald Trump. Né, o cargo dele como ministro e a proximidade dele com o presidente eleito Trump e as várias facetas que ele vai ter. E aí entra essa gafe da Janja e a estratégia que o governo Lula vem adotando. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o Celso Amorim, que a gente até discutiu aqui, Thales, em que ele falava, você fez uma colocação muito pertinente, dizendo que ele estava dando um recado à esquerda, quando ele dizia, não vamos demonizar Donald Trump. Então, tudo que o governo brasileiro estava fazendo, olha, se vier lacração, vai vir do lado de lá, não do lado de cá. E aí a gafe da primeira-dama acaba revertendo essa estratégia, acaba dando um efeito contrário. Como é que está o impacto aí em Brasília, Thales, entre os políticos? Pegou muito mal, porque, seguinte, bem, primeiro o Jamil disse tudo do ponto de vista diplomático, estratégico, foi uma gafe monumental, é um absurdo fazer isso. Depois, o próprio presidente declarou que não faz sentido, não é para xingar ninguém. Ele que deu uma indireta para a própria Janja. Agora, o pior de tudo não é só o mal-estar que cria com os Estados Unidos, é o seguinte, nós tivemos há pouco um presidente, o Jair Bolsonaro, que saía falando palavrões, à torta e à direita. O Bolsonaro falava palavrões, era um negócio constrangedor, porque os presidentes anteriores, não, mesmo o Lula, que é um sujeito mais de papo no bar, mais tranquilo, mais espontâneo, mesmo o Lula evita falar palavrões. Aí vem a primeira-dama e iguala-se ao Bolsonaro, ao jeito Bolsonaro de tratar, acaba igualando esse governo ao governo Bolsonaro, ao estilo, esse estilo de ficar falando palavrão na boca da primeira-dama. Então, isso é uma tragédia absoluta. Você, do ponto de vista da estratégia diplomática, é um absurdo. Do ponto de vista da política local, é pior ainda, porque iguala o atual governo, que não tem nada de igual, a um governo, a um presidente anterior, que vivia falando palavrões por aí, tratava tudo com palavrões, xingava ministro do Supremo com palavrões. Aí vem a Janja e xinga um ministro já indicado do governo Trump, de fuck you, né? Com fuck you, quer dizer, que todo mundo sabe qual é a tradução. Então não faz sentido esse tipo de coisa, ainda mais de uma mulher. Porque é feio, cá para nós, é feio. É feio para homens, é feio para mulheres, é feio para uma primeira-dama, é feito para uma autoridade governamental, é feio na relação internacional. Em suma, um absurdo que a Janja esteja fazendo isso. Alguém tem que chamar a atenção dela.